Nós convidamos, portanto, a doutora Rose Monerá para que venha ao palco mais uma vez, agora para mediar aí este debate. Convidamos aí o Carlos e o Leonardo para ocuparem também os seus lugares aqui no nosso palco para esse momento de debates. Bom, nós temos uma pergunta aqui do Murilo Botrel, estudante de gestão de agronegócios na UNB. Vocês acham que a lei de agrotóxicos do Brasil foi construída com o objetivo de permitir que somente o lobby das grandes empresas produtoras de insumos consigam fazer o registro de agroquímicos ou agrobiológicos? Não podemos esquecer que esse lobby citado, empresas produtoras de agrotóxicos, influenciou e influencia muito a política agrícola brasileira. Bom, é uma lei de 89, nessa época eu ainda não estava no Ministério, mas a informação que a gente tem é que a lei, nesse momento, a lei foi construída com participação ativa de figuras históricas aí da produção orgânica, né, inclusive, na época, né, a grande preocupação era de produtos químicos, né, porque era o que existia efetivamente na época, inclusive com uma toxicidade muito maior do que o que a gente tem hoje, via de regra, né? Quando você compara aí organoclorados, uma série de outros produtos aí que tem um impacto à saúde humana e ao meio ambiente muito maior do que hoje, né? Mas acho que essa pergunta é melhor feita para as pessoas que acompanharam esse processo aí de construção da legislação atual do que para mim. Tem mais uma pergunta. No registro de produtos herbicidas não agrícolas, há predominância do IBAMA? Né? Então, bom, sobre os não agrícolas. O mapa participa apenas dos produtos para uso na agricultura brasileira. Os produtos de uso não agrícola, né, para uso em represas, em estradas de ferro, em florestas naturais ou mesmo em área de produção permanente, em reserva legal. São produtos registrados apenas no IBAMA, em que pese serem os mesmos produtos, né, mesmos ativos, normalmente são os mesmos produtos registrados para a agricultura, mas é um produto registrado aí pelo IBAMA, o mapa não opina aí sobre esses registros. Uma outra pergunta é: qual a sua opinião sobre a proposta de concentração de processo de registros de agrotóxicos no mapa? Então, sobre a nova legislação, a gente entende... bom, primeiro existe um problema, né? O Brasil, ele não pode ser o lanterninha no registro de agrotóxicos no país, no mundo. Né? Um produto não pode demorar 8 anos para chegar no mercado. Essa é a posição do Ministério, a gente acha que isso não é razoável. E isso causa danos, inclusive à saúde e ao meio ambiente. A gente tem uma série de produtos, hoje tem cerca de 40 novos ativos na fila, em que o governo não consegue dar nenhuma perspectiva de quando efetivamente esses produtos vão estar registrados. Então, a gente entende, eu entendo como agrônomo, que o registro de agrotóxico, em pese ele, tecnicamente falando, né, quanto à avaliação de saúde e de meio ambiente, inclusive, ele está alinhado com os requisitos, os requisitos mais rigorosos do mundo, aí, com União Europeia, Austrália, Estados Unidos, com a prática desses países, a velocidade de liberação de registro não está à altura da agricultura brasileira. Então, se o registro fosse mais rápido, talvez fosse possível, inclusive, a gente retirar outras moléculas que hoje são essenciais para a agricultura, porque, infelizmente, você não consegue visualizar quando esses produtos vão estar registrados. A gente entende que não existe uma concentração de atividades no Ministério da Agricultura. É importante frisar que o Ministério da Agricultura defende a manutenção de IBAMA e Anvisa no registro, com a competência integral que eles sempre tiveram, de avaliar o impacto ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Né? Então, a gente hoje no Ministério não tem equipe, nem ninguém capacitado para fazer esse tipo de avaliação no âmbito do Ministério da Agricultura, e nem foi posicionamento técnico, nunca foi posicionamento técnico da área nesse sentido. Então, agora, sobre o projeto que está em andamento, o projeto está no Congresso, né? O governo federal, sempre que
foi solicitado se manifestou sobre ele, tanto o MAPA, o IBAMA e a Anvisa, né? E é um projeto que está em andamento, é difícil você falar hoje sobre um texto que ainda está em construção, não foi nem avaliado ainda por uma das casas da nossa República. Chegou uma pergunta aqui, são duas, né, mas a pergunta é a mesma. Produção on-farm, você produzir uma propriedade A, e levar do mesmo dono, né, numa propriedade B, C, D. Pela legislação, não. Porque, embora você, no decreto, que permita o produtor produzir para uso próprio, não necessário registro, a legislação, a lei de 89 e o seu decreto de 2002, coloca que para transporte de produto tem que estar registrado. Então, se transportar de uma área A e B, mesmo que seja da mesma autoria, você vai pegar uma rodovia, alguma coisa, deverá, em teoria, pela lei, estar registrado, porque ele é um biológico. Químico, físico e biológico, para o controle de pragas nocivas para a agricultura, a definição, né, que o Carlos Venâncio colocou, é enquadrado como agrotóxico. Então, deveria estar registrado para o transporte. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Produção em grupo de produtos biológicos caracteriza uso próprio, sem fins lucrativos? Então, é importante frisar que a legislação fala em uso próprio, não fala em fins, o fim ser lucrativo ou não lucrativo, né? Então, a posição hoje da jurídica, o uso próprio é quando você produz para você mesmo, não englobando até o momento cooperativas, nem outro sistema organizacional. Então, eu não entendi aqui se são vários produtos biológicos sendo multiplicados juntos, ou se é a produção de vários produtos, né, no mesmo sítio. Mas, de qualquer forma, se você tem o repasse de um produto para um terceiro, você está infringindo a legislação e precisa de registro. Tenho mais uma pergunta aqui, só um minuto, tem mais duas. A mesma coisa, a produção em grupo pode caracterizar como uso próprio. A análise de resíduo em alimentos funciona quanto a produtos químicos? Então, o Ministério tem tanto o Ministério quanto a Anvisa, quanto diversos órgãos estaduais possuem monitoramento de resíduos, né, e fiscalização efetiva a campo, né. Esse trabalho tem que evoluir, sem dúvida nenhuma, mas esses projetos que estão em andamento já foram, inclusive, suportam as exportações brasileiras, funcionam como uma forma de você aferir o mercado. Hoje, os dados de monitoramento que a gente tem, inclusive no último relatório da Anvisa sobre monitoramento de resíduos, indicam que os padrões de segurança estão alinhados com o que a gente vê em diversos outros países do mundo. Então, a gente entende que hoje, né, se você observa, entra lá na página da Anvisa e vê no programa PARA, você vê que eles consideram que hoje a gente tem um nível de segurança satisfatório no mercado brasileiro. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Tem mais uma aqui. Não, o que devo fazer para acessar micro-organismos com especificação de referência? Principalmente fungos e bactérias. Então, normalmente, eu não sei se você quer acessar o produto que está registrado nesse fim, né? Se quiser acessar o produto registrado, entra na página do Ministério da Agricultura, procura o produto, né? Importante frisar, eu não falei isso, eu esqueci de falar isso na minha apresentação, mas o CTA, os órgãos de registro, eles flexibilizaram consideravelmente os registros para produtos de baixa toxicidade. Normalmente, esses produtos são registrados por alvo biológico, podendo ser utilizado em qualquer cultura de ocorrência. Então, hoje, todos os biológicos, microbiológicos, estão registrados dessa forma, porque o governo entende que sempre que houver oportunidade de um produto biológico ser utilizado em detrimento de um produto químico, é uma oportunidade, e essa alternativa deve ser explorada. Se você está perguntando como acessar as especificações que já estão vigentes, se você hoje escrever no Google, né, produtos fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica e pesquisar, você vai encontrar a página da área de agricultura orgânica do Ministério da Agricultura. Lá tem o manual de registro, tem todas as especificações
de referência vigentes, é bem simples, né? Está disponível tudo na página do Ministério da Agricultura. Chegou uma aqui sobre a liberação ou não da multiplicação on-farm, se a cepa vier da Embrapa ou de outra instituição. Sendo produção on-farm para uso próprio, pela legislação vigente, é autorizado. Independe de onde venha o teu isolado. Se você isolou da tua propriedade, não havendo comercialização, a produção, você pode produzir on-farm. Claro, você vai ter que ter cuidados com o controle de qualidade, a gente como instituição, né, como associação, solicita, né, até essa cooperação técnica com a Embrapa, é isso, para mostrar qual a melhor forma de se produzir um biológico, deve fechar nos próximos anos, aí, nos próximos períodos, como produzir com qualidade, né, a produção on-farm. E uma outra foi de uma cooperativa de produtores, se registrar o produto, se ela pode disponibilizar? Sim, que aí foge até o caso de estudo em tela que o Carlos apresentou, né, que ela produzia para os seus cooperados, entregava, mas não tinha registro. Sendo registrado, não teria problema. Tem uma outra pergunta aqui. O produtor pode contratar uma empresa para o isolamento de micro-organismos em sua propriedade e avaliar o potencial como agente de controle biológico ou promotor de crescimento para o seu próprio uso? Sim, nós da Embrapa nós fazemos esse trabalho, universidades fazem isso também e tem empresas privadas que também estão fazendo esse trabalho. E a gente está à disposição, inclusive é uma coisa que a gente recomenda que seja feito. Não se esqueçam que vocês têm nas suas propriedades uma reserva legal. E essa reserva legal é aquela fazenda na sua origem, vamos dizer assim. Então, ali, a gente tem uma riqueza enorme de micro-organismos, né, de ativos, vamos dizer assim, que podem ser utilizados como insumos para os produtos biológicos. E tem uma outra pergunta aqui. Já existe um protocolo de controle de qualidade para os insumos biológicos? Então, quando a gente começou a ver toda essa coisa, o vulto que estava tomando da produção farm, e muitas vezes a gente vê que os produtos estão contaminados, não estão com a qualidade correta, a gente começou a incentivar que esse trabalho fosse feito até por nós mesmos dentro do portfólio da Embrapa. Então, a gente começou fazendo um manual. Eu vou apresentar para vocês rapidamente amanhã, quando eu fizer a minha apresentação, uma proposta de manual de controle de qualidade para os produtos à base de bacilos thuringienses. E a gente está conversando com os nossos colegas que trabalham com outros micro-organismos, com outros agentes, para que também façam esse manual de controle de qualidade para outros organismos. E assim, nós estamos tentando fazer um manual de controle de qualidade que seja factível. Não adianta a gente propor testes muito complicados que o agricultor não possa fazer. Então, nós estamos fazendo uma coisa simples, mas que dê qualidade e segurança para aquele produto que vai ser produzido e depois utilizado. Bom, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Vou começar pelas mais fáceis. Primeiros produtos, novamente, são os produtos não agrícolas. Se a Anvisa participa, né? Então, dando um pouco mais de detalhe, que eu acho que a pessoa está interessada, o MAPA não participa porque a competência do MAPA no registro é avaliar a eficiência no controle de determinada praga na agricultura brasileira, evidentemente. Então, se o produto não se destina a uma praga da agricultura brasileira, o Ministério não tem que participar. Por outro lado, a pergunta é: a Anvisa participa? Sim, participa, porque há questões de saúde a serem tratadas, né, tanto do aplicador, quanto de uma eventual contaminação aí, tanto de meio ambiente quanto enfim, um outro aspecto relacionado à saúde humana. Então, produtos NA, sim, a Anvisa participa. Aí um questionamento: sabendo dos riscos apontados pelo MAPA, IBAMA, com relação à multiplicação de agentes microbiológicos e suas possíveis faltas de controle do que se multiplica, em caso de algum acidente de se multiplicar bactérias, fungos patogênicos perigosos à saúde humana, quem se responsabilizará? Então, hoje, quem se responsabilizará é o agricultor que está produzindo o produto, né? Se um trabalhador da fazenda ficar doente porque se contaminou biologicamente, existe autorização,
Agora, a responsabilidade é toda do agricultor, que deve ter uma pessoa, um responsável técnico, alguém com conhecimento para tocar aquela produção. O governo pretende tomar alguma atitude sobre os danos causados pela pulverização aérea sobre a população de abelhas? Então, hoje, o IBAMA está conduzindo uma reavaliação de inseticidas neonicotinoides e do fipronil, exclusivamente avaliando o impacto a abelhas. Né? Recentemente, a gente teve a decisão da União Europeia e também teve a decisão dos Estados Unidos, nesse sentido, em reavaliações semelhantes. Né? Os Estados Unidos restringiu algumas práticas. Na União Europeia, o EFSA, né, que é a Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, e o DGENV, lá, que é a parte de meio ambiente, concluíram que não havia relação entre os neonicotinoides e a mortalidade das abelhas, numa avaliação de risco, mas por uma precaução a União Europeia decidiu banir os produtos. Aqui no Brasil, está em andamento a reavaliação. Já existe uma decisão judicial que determina o IBAMA tomar a decisão brevemente, se eu não me engano é no mês que vem. Então, isso está em andamento e o IBAMA está finalizando esse trabalho. A gente entende que não necessariamente se trata apenas da aplicação aérea, né? Evidentemente que a aplicação aérea ela tem um impacto maior, porque ela consegue executar executar um volume muito maior de hectares do que um trator ou um equipamento costal, mas hoje a fiscalização, o tipo de aplicação mais fiscalizado, muito mais fiscalizado do que a aplicação em equipamento mecanizado, né, e equipamento costal. Então, a aplicação aérea é uma prática hoje essencial para a agricultura brasileira. Muitas vezes você não vai ter janela de aplicação, ou não vai ter efetivamente você vai compactar o solo, uma série de outros impactos. Quando você tem uma pessoa que, né, maus profissionais existem em qualquer profissão, então quando você tem uma pessoa fazendo uma irregularidade, isso tem um impacto muito grande, porque é um equipamento de alta produção, mas por outro lado você tem um impacto menor ao aplicador, porque você expõe menos pessoas ao risco, você tem uma série de benefícios também com a aplicação aérea, e o Ministério defende, né? Inclusive o Ministério possui uma área específica, né, a divisão de mecanização aeroagrícola, que controla exclusivamente a produção, a pulverização aérea, tem uma série de requisitos, né? Então, esse é o posicionamento do Ministério da Agricultura. Eu acho interessante até eu detalhar um caso para vocês. Quando a gente começou lá em 2009, 2010, na verdade, acho que foi lá para 2011, quando tivemos as primeiras aprovações de produtos para agricultura orgânica. Teve um pedido de autorização de um produto para agricultura orgânica da aplicação aérea e foi negada a aplicação, né? Então, como é que eu posso autorizar um produto orgânico para aplicação aérea se a gente é contra a aplicação aérea, né? Então, em princípio, houve uma vedação da Anvisa em relação à aplicação aérea de um produto autorizado para agricultura orgânica, e o Ministério chamou a área de saúde, nesse caso, não era razoável, né? Então, se chegava à conclusão que produto para ser aplicado por avião tinha que ser tóxico, né? Que se fosse produto de baixa toxicidade não podia aplicar. Então não era razoável, essa decisão foi revista, né? Então a gente entende que o governo tem que sempre tomar suas decisões de forma pragmática, com base em dados e estudos, para que a gente não tenha uma consequência pior do que a atividade que está se querendo controlar. Qual a formação exigida do responsável técnico para a produção de biológicos on-farm? Bom, essa é uma questão mais para um conselho de classe do que propriamente para o Ministério da Agricultura. Né, hoje essa questão não está definida. Né, por exemplo, uma biofábrica hoje, o MAPA aceita que um biólogo ou um engenheiro agrônomo sejam os responsáveis técnicos para a produção de micro-organismos em uma fábrica, efetivamente, de micro-organismos. Para um farm, essa questão nunca foi colocada ainda para os órgãos. Existem laboratórios credenciados ou aptos para análise de produtos biológicos? Bom, lá no nosso laboratório, nós temos alguns ensaios que estão acreditados pelo Inmetro, que a gente pode fazer,
mas existem alguns outros laboratórios que estão fazendo também. Eu acho que, em termos de credenciamento, o MAPA credenciou algum laboratório especificamente para isso? Não, o MAPA não tem. O credenciamento do MAPA é uma figura para quando você tem um laboratório que vai prestar serviço para o MAPA, não para um terceiro. Né? Quando um laboratório vai prestar um serviço de controle de qualidade para um laboratório, o MAPA não credencia essa atividade. Então, talvez por isso não existam laboratórios. O que a gente tem, a informação que a gente tem hoje é que a gente tem um equipamento no Lanagro, Rio Grande do Sul, que é um laboratório do próprio Ministério, que permite a identificação de organismos biológicos, né? E a gente tem feito controle de qualidade em produtos biológicos e microbiológicos através desse laboratório. Muito obrigado ao Leonardo, muito obrigado ao Carlos Ramos Venâncio. Uma lembrança da comissão organizadora aos nossos primeiros 2 palestrantes deste painel. Os aplausos de todos mais uma vez ao Leonardo Minaré e ao Carlos da Embrapa.